Bom dia, família Dalla Vecchia. Eu sou Agostinho Mário Dalla Vecchia, filho de Antônio Dalla Vecchia, que por sua vez era filho de Beniamino Dalla Vecchia, e Beniamino era filho de Angelo Dalla Vecchia, de Encantado. Ele era o primogênito, então, do nono Angelo. Angelo e Pietro, que são os dois focos assim do resgate da nossa história. Eu me prontifiquei a dizer alguma coisa assim, a produzir essa live com a ideia de passar algumas das coisas que se levantou ao escrever a história dos Dalla Vecchia. Nós não pretendemos que essa história dos Dalla Vecchia seja a história, mas foi um resgate que eu e Jandir Zanotelli nos propusemos a realizar, porque nós somos descendentes. Ele é descendente de Pietro e eu sou descendente de Angelo Dalla Vecchia, os mais reconhecidos, assim, ou conhecidos pela família, pelo fato de terem sido os primeiros imigrantes para o Brasil em 1878 e que vieram, na verdade, participar da primeira imigração italiana do Rio Grande do Sul e se localizaram na linha Jansen. Hoje é município aquela região, perto de Farroupilha. Uma das coisas que me chamou muita atenção ao escrever esse livro foi que o nome de Pietro, Angelo e Beniamino se repete ao longo da história. Parece que alguns historiadores de Vicenza fizeram um levantamento assim das famílias originárias e os nomes se repetem. Quem teria vindo para o Brasil teria sido Beniamino, e que faleceu no mar, foi jogado nas águas, enrolado em lençol, relembrando aquela série da Rede Globo que tematizou a imigração italiana. Juntamente com ele foi jogada ao mar uma filha de meses que, devido a mãe ter estancado o leite por causa da situação, ela foi então jogada ao mar também. A mãe tentou escondê-la em trapos, em panos para enterrá-la no Brasil, mas não foi possível. Bom, o que significa escrever a história ou reescrever a história da família? Em primeiro lugar, significa a gente resgatar a própria identidade. Existem momentos quando a gente vai buscar assim a origem da gente, a gente se reencontra nos nossos antepassados. E é um momento muito emocionante, é muito forte tudo isso aí. Eu tive a oportunidade de viajar de Santa Catarina para Encantado em épocas que eu tinha 17, 18 anos, e não tinha 20 anos ainda. E eu fui conhecer o lugar onde habitou o nono Angelo e os filhos, e foi realmente o momento mais significativo, mais forte, né? Porque a gente ainda visualizou uma laranjeira bem antiga, né, que teria sido plantada por ele. Ainda havia os resquícios da muralha de pedra na volta onde estava o parreiral, e tinha resquícios do porão de pedra da casa onde ele habitou. E também do Pietro, onde talvez se encontre ainda hoje as videiras, né? Tipos de uva que eles trouxeram tipo de parreira que trouxeram da Itália,
e que até aquele período, bem mais tarde, né, a gente visualizou e teve oportunidade de fotografar. Realmente é uma coisa bem significativa. Mas o que eu quero dizer? É importante a gente tomar contato com a nossa própria identidade e com a nossa ancestralidade, né? Nós somos o que somos por causa da nossa ancestralidade também, e de uma forma muito forte, muito significativa, genética, cultural, histórica, social, né, religiosa, política. Em todos esses aspectos a gente está identificado com eles. Bom, o que significou escrever essa obra? Foi uma obra assim de muito trabalho, de resgate de fotografias, de imagens, de contos, de histórias, enfim, que faziam referência a essa família originária. Eu queria dizer assim, nós não somos todos descendentes de Pietro e Ângelo. Eu já tive a oportunidade de identificar novas famílias Dalla Vecchia que vieram para o Brasil já no século XX. Então, essas famílias, incrível, são muito parecidas fisionomicamente e provavelmente são originárias da mesma região e são parentes dos antigos imigrantes. Tá? Eu vou colocando umas coisas assim à medida que eu me lembro, porque a história é longa e nem sempre vai ser possível abordar tudo que nos interessa, tudo que interessaria. É apenas uma sugestão, né, de colocação, e eu acho assim que vocês que estão em contato assim nesse novo grupo dos Dalla Vecchia, que já existia um também, possam fazer as suas lives, contar as histórias da genealogia de vocês e aos poucos a gente ir se encontrando, porque é impossível reconhecer muitas coisas pelo fato de que os nomes se repetem constantemente, né? E cada família tem a sua trajetória, tem a sua história. E eu, inclusive, sugeri no próprio grupo que quem tiver possibilidade escreva essa história da família a partir da sua própria família, indo para os antepassados, resgatando as origens, buscando os costumes, escrevendo sobre isso, fotografando, porque à medida que vai sendo produzido esse material, vai ter possibilidade da gente se encontrar e destrinchar essa história, né, por onde que a gente se liga. A verdade é que é uma cultura muito comum, muito parecida, porque as origens são as mesmas, né, desde Veneza, né, antes da Idade Média, né, sabemos que os Dalla Vecchia já estavam presentes no norte da Itália, né, no Vêneto, e daí nós somos provenientes. É importante o resgate da história porque ela nos ajuda a encontrar a nossa própria identidade, a fortalecer determinados valores e vamos dizer assim, a nos identificar a nós mesmos, né? É uma das coisas. Bom, eu sei que eu tenho tanta coisa na cabeça para ser colocada que eu diria assim, é impossível falar tudo. Mas a nossa família, essa família Dalla Vecchia, né, referindo-se à grande maioria, porque os descendentes de Ângelo e Pietro hoje já somam mais de 10.000 pessoas espalhadas por esse país e por outros países. Imaginem somando também as famílias que vieram posteriormente, e provavelmente muito parentesco, porque as referências que nós temos dos Dalla Vecchia é que depois de Veneza, eles tiveram que se deslocar para Vicenza, para a região do pé dos Alpes,
e do pé dos Alpes, em Vicenza, e de Vicenza para Montemezzo de Soviso, para Schio, para São Rocco, para tantos outros lugares assim que as pessoas têm referência agora. Tem locais, São Rocco, por exemplo, que tem mais de 90% dos túmulos das inscrições são de Dalla Vecchia. Então, provavelmente há uma proliferação sim, dessa genealogia pelo mundo todo. Eu soube também que existem muitos Dalla Vecchia nos Estados Unidos, por exemplo. Eu nunca tinha visto falar e tive essa referência num dia desse. Bom, em Vicenza, nossos antepassados, pelo resgate que foi feito em Veneza, quero dizer, por pessoas de Vicenza, os Dalla Vecchia, que promoveram um encontro lá também, é que a família originariamente aparece assim, pertencendo à elite comercial daquela região, porque Veneza era uma república distinta e anterior a todo o período medieval. E era governada por um conjunto de líderes, cujo comandante era chamado El Doge. E submetidos a esse Doge estavam várias famílias de mercadores e que deviam se articular politicamente entre eles. E a gente sabe que foi citado verbalmente para mim em Vicenza, por exemplo, de uma historiadora, que os Dalla Vecchia também pertenciam àquela elite desse modo, com o comércio. Tinha muitos líderes na área das artes, na área da pintura, na área médica, na área comercial e na área da igreja, que naquele tempo tinha uma proeminência muito forte na sociedade. Então tinha padres, tinha bispos, etc., né? Como aqui, depois da colonização, muitos foram aos seminários, tiveram formação seminarística, filósofos, teólogos, né? E também muitos depois se tornaram profissionais da sociedade civil com essa formação. Então, vocês estão vendo aqui atrás um pequeno quadro que eu fiz. Eu sou filósofo, sou historiador, pinto alguma coisa, sou Dalla Vecchia também. Então, vamos dizer assim, no momento que eu escutei a professora de Vicenza falar que os Dalla Vecchia tinham professores, tinha linguistas, tinha historiadores, tinha pintores, tinha muita gente participando desse nível da elite, foi bem interessante, né? Como as coisas se repetem ao longo da história. Mas a história dos Dalla Vecchia é muito movimentada a partir do momento em que essa família se rebelou contra El Doge. E com certeza havia muita coisa, né, para se rebelar, e eles foram expulsos de Veneza. Essa é a informação que a gente tem. E para se refugiarem e não serem massacrados, eles se refugiaram no pé dos Alpes, nas proximidades de Vicenza. Nessa situação eles ficaram mais ou menos um século, né? Mais ou menos 100 anos, porque eles se tornaram pedreiros, exploradores das minas, e aí eles contribuíram com pedras na construção de palácios, igrejas, coisas históricas, né? Templos de Vicenza. Mas, como a coisa estava no sangue, 100 anos depois eles estavam participando da elite de Vicenza. Contudo, com certeza não eram todos, né? Muitos deles se tornaram agricultores, proprietários de terras, colonos, né?
e que, com o passar do tempo, ao longo da Idade Média, foram também empobrecendo, passando necessidades, passando, enfim, aquelas situações típicas do mundo medieval. Uma coisa que me faz lembrar agora, né? Estou soltando a coisa meio de forma espontânea, né? Essa experiência originária de trabalhar com a terra foi trazida para cá como colonos, para o Brasil. A família participou da primeira colonização do Rio Grande do Sul, que se situou, e foi de origem alemã que organizou essa imigração. Foi Linha Jansen, era decorrente do nome do organizador da colônia, que era um alemão daqui. Bem, a tradição nos mostra assim que esses colonos, por exemplo, essa família se estabeleceu na linha Jansen e comprou 2 lotes, né, nessa comunidade. E até nós descobrimos o número dos 2 lotes, porém, no dia que nós íamos chegar, identificar e fotografar esses locais, acabou o tempo nos vencendo e não foi possível. Mas fica perto de Farroupilha. Daí, a partir de alguns anos, uns pouco mais de 10 anos, se abriu outra colônia, que foi a colônia de Encantado, e os Dallavecas se deslocaram então para a linha Auxiliadora e arredores. E foi para ali que foi Pietro e Ângelo, né? Não sei se a mãe deles já ainda vivia, e esses 2 patriarcas, eles viveram e morreram ali propriamente, né? A partir de cerca de 30 anos até o falecimento, eles viveram aí, certo? Retomando, então, eu queria dizer assim, é importante a gente reconhecer as próprias origens, sentir as origens, porque elas têm elementos constitutivos da nossa identidade. E a sensação, quando a gente foi criado esse novo grupo aí, onde eu vou postar essa live, a sensação que a gente tem também de um reencontro, né? Que já são formas distintas, atuais, com os recursos de hoje, da gente poder se conectar. E retomando um pouco as coisas, digamos assim, eu vou me referir a algumas coisas, porque a história é muito vasta, o nosso livro é bastante completo, depois eu vou mostrar a capa para vocês, nesse sentido, para começar a escrever a história. Então, o livro percorre assim, uma trajetória onde fala de Veneza, antes da Idade Média, no período dos romanos, né? Provavelmente os Dallavecas já estavam se movimentando por aí. A vivência de Vicenza é uma vivência política, histórico-cultural muito significativa, né? Porque é diferente do sistema medieval que eles viveram depois em Vicenza. Vicenza foi o local onde eles foram se refugiar e reorganizar a própria vida. Mas as circunstâncias colocaram a maioria dos Dallavecas assim, numa situação de pobreza, de cultivo da terra. E as circunstâncias também da Idade Média, o avanço da história, fez com que a grande parte deles, eu acredito até que a maioria, ficassem reduzidas assim, a um nível de trabalho, de produção na área camponesa.
os Dalla Vecchia bem-sucedidos da Itália e também posteriormente do Brasil, eles são todos da área do comércio, é muito engraçado isso aí. E outros que buscaram seus caminhos também estão na área do magistério, estão na área da advocacia, de diferentes profissões. Tá? Então, Vicenza está na memória assim, dos nossos antepassados, e ela foi também uma história muito marcante, porque o velho Beniamino, originário de Montemezzo de Soviso, onde foi batizado o Ângelo e o Pietro, eles vieram também com o intuito de encontrar na América uma nova possibilidade. Originariamente, eles estavam se dirigindo para a Argentina, que ainda era império, mas que deixou de ser império e se tornou república em 1879. Então, no meio do caminho, eles decidiram voltar-se para o Brasil, que continuava o Brasil imperial. E claro que nós sabemos que em 1888 houve a formação da República também no Brasil. Tempos da escravidão. Nesses tempos originários da escravidão, Pietro e Ângelo se deslocavam muitas vezes para, esse é um detalhe apenas, né? Para a região de Vacaria, onde o proclamador da República possuía uma estância escravagista com aquelas muralhas de pedra, etc. E nossos antepassados, então, no tempo da juventude, ainda se deslocavam para aquela região, para as propriedades de Marechal Hermes da Fonseca, para atuar como safristas ou do gênero, né? Para construir taipas de pedra, e conviveram com os escravos. Era o final do período escravista. Por sinal, eu estou falando aqui de uma região chamada Cerro da Buena, no município do Morro Redondo, como diz o gringo, né? E próximo a Pelotas. Pelotas e toda a região sul do estado foi um eixo escravagista predominante durante todo o século XIX. Aqui nessa região nós encontramos várias residências ainda do tempo dos escravos, com senzalas, com muralhas, com casas em ruína, e também um lugar muito significativo nesse sentido histórico. E então os Dalla Vecchia hoje, eu estou refugiado aqui no interior do interior de Pelotas. E essa trajetória de ter a ousadia, a coragem de ultrapassar mares, oceanos e territórios, ficou como que marcada no espírito dos Dalla Vecchia. Eu mesmo sou descendente, então, do filho mais velho do Ângelo Dalla Vecchia, que tinha um filho chamado Antônio, que era meu pai, e meu pai, conjuntamente com o Beniamino, o pai dele, foram com a família em 1932 para o oeste catarinense, na região chamada de Ponte Serrada. Hoje está dividida em alguns municípios, mas a viagem para essa região também foi, de alguma forma, uma epopeia, né? Porque saíram de Encantado num trem de máquina a vapor, né? Demorou alguns dias para chegar em Cruzeiro, atual cidade de Joaçaba, no oeste catarinense, um dos polos urbanos do oeste catarinense. E de lá foram 90 quilômetros de lá para o município de... ainda era município de Cruzeiro naquele tempo, o atual Joaçaba, mas depois então
Ponte Serrada tinha apenas alguns habitantes, demoraram 6 dias para chegar àquele local, naqueles caminhõezinhos existentes naquela década de 30, e se estabeleceram, então, praticamente no meio do mato, num casebre de tábua lascada, né, abrindo uma clareira para começar as primeiras plantações. Já morava em Ponte Serrada um descendente, também um descendente do Ângelo Dalla Vecchia, e também em Chapecozinho, que é o local onde eu nasci, e que é um nome indígena, que fica à beira do rio Chapecozinho. Hoje, em homenagem a um bispo, lá foi dado o nome de Dom Carlos. Em Dom Carlos, em Chapecozinho, portanto, já morava Ângelo Dalla Vecchia, que era filho do Pietro. Vejam, esses nomes se repetem, né? Como disse antes, de Veneza, de Vicenza para trás, tem 7, 8 gerações de Ângelo, Beniamino, Pietro, Ângelo, Beniamino, e etc, etc, voltando até Veneza. Então, e esses nomes eu vejo agora que se repetem. Eu mesmo coloquei o nome do meu filho mais novo, de Alexandre, porque o avô materno dele era Alexandre, o nome, e eu gostava muito desse velho. Também de origem italiana. Bom, essa trajetória e essa ousadia de ultrapassar mares, oceanos e fronteiras ficou um pouco no espírito da gente. Eu mesmo, vamos dizer, de 13 para 14 anos eu retornei, eu nunca tinha vivido no Rio Grande do Sul, eu nasci no oeste catarinense e vim fazer meus estudos no interior de Santa Maria. Então, isso foi uma grande ousadia já naquele tempo. E a ousadia, essa ultrapassagem também se dá em outras esferas, né? Quando a gente busca uma história, busca uma filosofia. Eu era pequeno agricultor, filho de pequenos agricultores, e ousei, busquei, e estou até hoje, digamos assim, nessa ultrapassagem de buscar aprofundar a filosofia, a história, a compreensão da vida de uma forma mais profunda, né? E isso dá vida para a gente. É uma coisa muito, muito importante. Eu estou com 72 anos e muitas vezes eu digo, eu estou me sentindo como se eu tivesse 20 anos. E é uma coisa muito forte isso. E os Dalla Vecchia trouxeram consigo, lá, digamos, do interior da Idade Média, aquele modelo de cristandade terrível, por um lado, né, daquela religiosidade do pecado, do castigo, da presença do diabo, das maldições e da reza do terço todas as noites na minha casa. Com certeza muitos dos mais antigos, eu estou com 72 anos, né? Então a gente viveu tudo isso, e missa todos os fins de semana, etc. Foi engraçado que o encontro da família em Encantado em 2001, se não me engano, o primeiro encontro, eu acho que se cometeu um equívoco assim, porque tinha a presença de alguns padres, irmãos e bispos Dalla Vecchia. Então os organizadores se centraram em cima da ideia de que tem que rezar, de fazer missa e missa e missa. Nós acabamos não nos olhando, não nos vendo, não nos reconhecendo, não tendo espaço para cada um contar a sua história. Então, eu acho que na próxima vez que tiver outro encontro, se deve dar prioridade, não desqualificando o aspecto religioso, mas dar prioridade para a vida, né? Que isso também é sacramental, é sagrado, é importante, né, para a vida dessa família. Com certeza hoje, principalmente a juventude mergulhou numa outra modalidade de vida, em outra cultura, a cultura da televisão, dos meios de comunicação e também, ao mesmo tempo, dos meios de alienação profunda. Então não existe mais o convívio familiar tão maravilhoso que havia
naqueles tempos, graças às circunstâncias, mas também ao cultivo de uma relação familiar muito forte, muito significativa, e que era centrada sobre todo um pensamento de amizade, de afeto, de encontro, de cuidado, e também centrado sobre a questão religiosa. E que deve ser questionada, é evidente, porque eu mesmo entendo que a gente tem que fazer a crítica de uma cristandade toda que os Dalla Vecchia trouxeram. Quer ver politicamente como é que estava a situação? No tempo que acontecia a unificação da Itália e da Alemanha, que foram os dois últimos países da Europa que se unificaram como estados nacionais, na verdade o que estava acontecendo era a exigência do próprio capitalismo em expansão, do mercado em expansão, que queria de alguma forma organizar o mercado em grandes áreas, que eram o Estado, como a França, a Itália, a Alemanha, etc, etc. A Alemanha e a Itália foram os últimos países que se unificaram. Garibaldi, por exemplo, não só no Rio Grande do Sul, mas também na Itália, lutaram para essa unificação dos países. São heróis da construção das nacionalidades, mas que na verdade tinha por trás um interesse comercial, econômico, da burguesia que estava se estabelecendo e se expandindo cada vez mais. Então a gente tem que olhar isso sim com uma visão crítica, e essa história da gente amar a nação, de amar a pátria onde a gente nasceu, tem alguma coisa que deve ser questionada, porque havia os interesses capitalistas por trás. Então, os Dalla Vecchia foi uma categoria de gente que se identifica assim com tantos outros no final daquele século, e que vinham para a América ainda com o peso, a marca e as exigências de uma cristandade medieval. Então a nossa família, que era de rezar todos os dias, de qualquer forma, né, e orientar a vida tudo por elementos religiosos, ela foi muito marcada pela presença da cristandade medieval. E a cristandade medieval a gente sabe que foi, na verdade, muita deturpação do cristianismo originário, e fizeram de Deus, na verdade, um ditador, um vigilante, um condenador, alguém que está sempre te cuidando para te condenar, e tiraram de Deus, digamos assim, aquela perspectiva evangélica do amor, né, da solidariedade, da justiça, que é originária do amor incondicional. E é claro que os dominantes... Buenas. Estamos iniciando então um segundo momento, como se fosse uma segunda live, né, a respeito dos Dalla Vecchia, e vamos esmiuçar um pouquinho aquilo que for possível. Eu queria começar mostrando uma das fotos do Nonno Angelo Dalla Vecchia e família. Aqui está, essa foto está no livro. Não sei se dá para enxergar daí. Em todo caso. Bom, estamos iniciando então um segundo momento, como se fosse uma segunda live do nosso trabalho. Essa aqui é a capa do livro, então, dos Dalla Vecchia. Espero que olhando daí vocês possam enxergar direito. Parece que aqui fica meio estrambo. E aqui, então, a foto do bisnonno Angelo
Dalla Vecchia. E família é uma das fotos, né, das mais antigas. Bom, o Ângelo tinha seus descendentes, que era essa penca de gente aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Só um instante para me encontrar aqui no livro, né? A família de Angelo, que era casado com Fortunata Graciola, né? Incluía o filho mais velho, que é meu nono, né? Benjamin Dalla Vecchia, casado com Rosa Preto. Luiz, casado com Fortuna Bagatini. João, casado com Maria Spessato. Carlos, casado com Augusta Dadalt. O Pedro, filho do Ângelo, casado com Vitória Bouvier. Maria, que era uma religiosa. Luísa, que era outra religiosa. Rosina, mais uma religiosa. E Pierina, casada com Luciano de Lázari. Hermínia, casada com Eurico Fontana. Ricardo Dalla Vecchia, casado com Rosa de Lázari. Antonieta, casada com Ângelo Maziero. E as meninas de número 13 e 14, gêmeas, morreram ainda na infância. Depois, viúvo, o Ângelo casou com Fortunata Graziola, com a qual teve 12 filhos. Uma, Ângela, faleceu solteira. Dosolina, casada com Albino Bouvier. Josefina, casada com Martim de Conto. José, o Beppe del Buso, né, casado com Filomena Berti. Esse eu cheguei a conhecer. Maria Luísa, que é religiosa e que trabalhou em Vale Vêneto, perto de Santa Maria. Mais de 50 anos, cozinheira no Seminário Menor Palutino de Vale Vêneto. Inês, casada com Luiz de Conto. Augusto, casado com Ana de Conto. Augusto acho que morou em São Miguel do Oeste. Jorge, casado com Elvira Tchecker. Gema, casada com Albino Graziola. E a Romana, que foi enfermeira na Beneficência Portuguesa em Porto Alegre e que morreu solteira. Por aí é o número, os 25 filhos e filhas do Angelo Dalla Vecchia. Outro tanto de gente foram os filhos de Pietro, né? E assim também o meu avô, Benjamin Dalla Vecchia, tem uma fotografia aqui, casado com Rosa Preto. Dentre os filhos menores, aí está o meu pai. Meu pai morreu com 95 anos de idade no oeste catarinense, em Anchieta. E a minha mãe, Dosolina Bocchi Dalla Vecchia, também faleceu com 98 anos, em Anchieta. Bom, os aspectos identitários dos descendentes dos Dalla Vecchia, né? Muito interessante. Cada fotografia revela de alguma forma uma história. Eu penso em depois fazer a imagem dessas fotografias, vai ser fotografia das fotografias, mas que vão permitir a gente poder falar mais um pouco dessas coisas pertinentes à família.
Quanto aos aspectos mais identitários assim da família Della Vecchia, um aspecto que a gente pode chamar atenção e que foi muito forte e que eles pegaram no período medieval e da constituição do capitalismo na Europa, é a ideia da propriedade. A pessoa não é sem uma propriedade, praticamente. Então, todo colono tem o ideal de ter uma propriedade de terra que ele possa cultivar, que ele possa tirar o sustento digno da sua família. E também a família seria o lugar para reproduzir essa mão de obra. Por isso, a política de numerosos filhos que, vamos dizer assim, além de representar a bênção de Deus para o casal, dentro do casamento, representava também a possibilidade de mão de obra e reposição da mão de obra para a produção familiar. Nessa produção familiar que era feita de um modo geral com entusiasmo, com alegria, com aquele espírito de desbravamento, né? Os Della Vecchia que se estabeleceram em regiões, por exemplo, do oeste catarinense, do Paraná e tudo mais, levaram adiante aquele espírito de derrubada das florestas, da coivara, da preparação do solo, da terra, da plantação em família. E, na verdade, acabaram também se tornando, juntamente com o espírito geral dos colonos, naqueles que fizeram uma devastação das matas sem grandes reposições, né, desses recursos ecológicos necessários para a natureza. Eu testemunhei bem no oeste catarinense, quando meu pai se deslocou do município de Ponta Serrada, já com vários filhos também casados, para Anchieta, nas proximidades de São Miguel do Oeste, apresentava assim uma imagem de uma floresta imensa, que é a extensão daquela floresta que se tornou um parque nacional na Argentina, que tem vastos quilômetros, talvez 200 quilômetros ainda de extensão, que é mantida mais ou menos intacta, e a extensão era a mesma floresta que se estendia na região de São Miguel do Oeste, dos municípios daquela região, envolvendo Anchieta até a região de Campo Herê, que é uma região de campinas e florestas de pinheiro, etc. Essa região, gradativamente, eu consegui testemunhar. Primeiro, as grandes florestas que subiam e desciam aquelas colinas, aquelas montanhas. Com o passar dos anos, foi sendo devastada. Hoje é um triste cenário de vamos dizer assim, de pretendidos campos de criação de gado. Imagina aquelas pirambeiras, aqueles morros de cima a baixo, transformados em gramados. A floresta originária praticamente não existe mais. Tudo foi transformado, originou problemas de águas, problemas de fertilidade do solo e tudo decorrente disso aí. Bom, isso é uma crítica, mas também se viu muito do progresso originário desse espírito desbravador e de conquista dessa gente. No espírito de cada colono tinha a ideia de que preparar um filho para a vida era conseguir dar-lhe uma colônia de terra, um lote de terra, sem o qual não poderia casar, estabelecer a vida, ter os seus filhos e assim por diante. Então a vida foi muito centrada nessa perspectiva,
E a produção de pequena propriedade é uma produção variada, né, de criação de animais domésticos, de criação de gado, criação de porcos, de suínos, de aves. Sempre o parreiral estava presente, né, a produção do vinho, a produção do queijo, a produção do leite, enfim, satisfazer as necessidades também de água, com uma boa fontana de água, né, que ainda era possível naqueles tempos. E a produção, então, alimentar bem característica, né, que na minha casa. Então, eu estava começando a dizer que na minha casa, na casa dos meus pais, morava a nona junto, nunca faltava, a todo meio-dia era feita a polenta, que fazia parte do prato, talvez, principal, né, com queijo, com outras, com arroz, o feijão, né, fazendo parte do nosso alimento. Raramente se consumia carne, a carne principalmente de galinha. A banha era utilizada usualmente como forma como elemento para poder produzir os outros alimentos. O salame, né, típico, muito conhecido, saboreado até hoje, né? Meu pai era habilidoso produtor de salame, meus irmãos também, e claro que nunca podia faltar a menestra de noite, né? A menestra é um alimento saborosíssimo, feito da massa produzida em casa, né? Amassada à mão, estendida, cortada e colocada a enxugar durante a tarde, para chegar à noite para ser misturada com o caldão de vinho da panela de feijão, da panela de ferro, que ficava fervendo no fogoler, né, no fogão a lenha, durante toda a tarde. E temperada com os temperinhos fresquinhos da horta, se tornava de um sabor inigualável, assim, inesquecível, e até hoje é um prato muito apreciado na nossa família. Quando a gente quer relembrar dos velhos tempos, das coisas boas da infância, etc., né, a gente faz uma menestra para servir. Quando eu estive na Itália, e o nosso dialeto vêneto, que foi a primeira língua falada em casa, né, foi a língua afetiva, digamos assim. As primeiras coisas que eu aprendi a falar foi no dialeto italiano, dialeto vêneto, e, claro, a gente só se comunicava falando em dialeto. Depois, aos 7 anos, quando fui para a escola, né, é que eu fui começar a aprender o português. Então, quando estive na Itália, um grupo que percorreu a Itália inteira, de norte a sul, eu me entendi perfeitamente com os italianos através dessa língua que para eles já é rústica, é dos antepassados, porque a nossa língua originária do Vêneto, o dialeto vêneto, ele se manteve na forma originária aqui no Brasil através dos colonos. Na Itália, a linguagem evoluiu, se transformou e modificou as pronúncias, etc., mas é possível perfeitamente se entender. Só que para eles é motivo de muita brincadeira, muito riso, por causa do tipo de pronúncia que nós temos comparado com a deles. Mas dá para se entender perfeitamente. E então as famílias de origem italiana tinham algo de muito bom, que era o convívio uns com os outros. Claro que já havia os conflitos, havia as restrições, havia o autoritarismo, muitas vezes do pai e até da mãe, às vezes, mas o espírito da comunidade era de muita união, muito encontro. E a cantoria era algo muito presente nos filós, nos encontros, né, de família.
todo mundo sabia, Massolin de Fiore e tantas outras canções assim, saudáveis e saudosas, né, que os imigrantes voltavam a repetir, a ensinar aos filhos, aos netos. E uma coisa muito interessante que eu escutei no depoimento dos meus antepassados é que lá na região de Encantado, por exemplo, um tinha uma colônia, meia colônia que subia tal morro. O outro, do outro lado, tinha a sua colônia de terra e lá ia aquele batalhão de gente trabalhar. E era costumeiro, às vezes, alguém começar a cantoria num lado da montanha e os outros responder com estribilho lá do outro lado. Imaginem que coisa linda, que coisa saudável que era esse hábito. Fora as quermesses, os encontros que eles costumavam fazer, às vezes de vários dias de festa. Nos aniversários das pessoas era feito brodo, que era um caldo de galinha, ingerido assim, acompanhado de vinho, queijos, etc., e outros alimentos. Então, havia realmente coisas assim preciosas que eram vividas nas condições da comunidade daquele tempo. Hoje o celular pulveriza as relações de tal forma que as pessoas estão juntas dentro de casa e se comunicam através de mensagens. Os namoros através de mensagem, é uma piada. Mas faz parte do tempo, da evolução, né? E também do processo de alienação e de perda daquele contato, daquele vínculo maravilhoso que havia entre pais, filhos, irmãos, irmãs, primos, primas, parentes de toda a ordem, né? Que eram cultivados naquele tempo. Um momento assim extremamente precioso para a comunidade era o momento do encontro na igreja, ou da celebração religiosa, da celebração dos ritos de passagem, a celebração dos sacramentos, a celebração inclusive da morte, né? Todos esses rituais eram intensamente participativos por parte da comunidade. Faleceu um irmão meu com 52 anos, já faz mais de 20 anos, e a comunidade dele, lá na região de Anchieta, chamada Taquarussu, tinha cerca de 350 pessoas que moravam naquela comunidade. Todos eles literalmente participaram da celebração de corpo presente e do enterro desse meu irmão. O pessoal brincava dizendo que até os cachorros tinham vindo para a missa de corpo presente. E isso agora, recente, né? E eu vejo que nos meus sobrinhos, meus irmãos, os parentes mais próximos assim do meu período, todos foram muito marcados por essa presença religiosa, né, na vida. Quando um guri ou uma menina queria, digamos assim, abrir horizontes, encontrar um futuro distinto, a chance que nós tínhamos era o seminário ou os conventos religiosos para as meninas. E teve um período que, na minha família mais próxima, nós éramos cerca de 30 pessoas que éramos seminaristas, juvenistas, religiosas, padres, irmãos, etc. Tudo da La Vecchia, né? Crente firme lá no processo de formação. Com o passar do tempo, isso tudo foi modificando. Hoje, a gente volta para os seminários de várias regiões, e eles estão vazios, não tem praticamente uma vocação. Os tempos mudaram, as solicitações da vida são diferentes, o capitalismo se ampliou, se aprofundou, abrangeu cada vez mais a vida e o cotidiano das pessoas. Então, nós estamos vendo
uma fase assim onde a religiosidade está sendo questionada e está sendo, praticamente não está sendo mais aquele valor essencial dentro da vida das pessoas. Não é que as pessoas não sejam religiosas e não tenham no íntimo essa tendência, mas a prática dessas coisas está muito diferente. O ser humano hoje parece realmente, assim, de alguma forma disperso, de alguma maneira perdido, né, nos horizontes da vida. Muitas coisas realmente ótimas porque são questionadas, mas outras também se perderam no horizonte devido à mudança de valores, né? A televisão, os meios de comunicação têm um poder muito forte de induzir a novas experiências, a novas vivências, e a indução assim mais estudada de determinados valores em função do mercado, em função do poder político, são muito poderosos no sentido assim de levar as pessoas para outros rumos. Mas continua, digamos assim, essa profunda inquietude da busca daquilo que pode nos permitir ser felizes, né? E a gente não pode dizer que necessariamente aquela religião de cristandade tivesse satisfeito todas as profundas necessidades do homem, porque a cristandade foi um modelo ideológico, político, subvertido, distorcido do cristianismo, que na verdade não era nem muito cristianismo aquilo, era uma forma ideologizada de se articular a religião em função do poder e dos interesses, né? E hoje também continua da mesma forma. Eu não estou aqui para questionar também em grande... Eu gosto de questionar porque eu sou filósofo, sou historiador e adoraria entrar nesse esquema, mas vou voltar assim para dentro da família. As famílias de italianos tinham muito presente, muito forte a questão do afeto. Não havia muito abraço, não havia expressão de carinho, de carícia, porque não era o habitual dessas famílias. Mas esse carinho, esse afeto existia em outras formas de expressão. Então, hoje nos ressentimos da falta dessa proximidade, desse vínculo maior, mesmo dentro da família, porque os tempos são diferentes. A gente costumava brincar junto, por exemplo, a gurizada jogava futebol com bolas feitas de pano lá no gramado do potreiro ou lá no campinho de futebol da comunidade, e era assim extraordinária a alegria que a gente curtia, né, nos banhos no rio, o banho no rio Chapecozinho, os passeios pelos matos, a colheita do coco e assim por diante, né? Uma coisa que a gente vivenciou muito forte era o convívio com os pinheirais, a erva mate lá do oeste catarinense. Então, hoje, ver que não existe praticamente nenhum pinheiral mais daquela natureza que havia antigamente chega a ser dolorido, né? Porque a gente também se liga afetivamente com a natureza, com a terra, com as características da região onde a gente mora. Bem, que outro aspecto? O aspecto da política, nós poderíamos dizer assim, que a política da comunidade e da vida política das pessoas está muito relacionado com aquela estrutura de comunidade ligada fundamentalmente à igreja, né? Tem um filme muito interessante que foca esse aspecto assim da política e da cultura italiana, que se chama Quatrilho,
né, que mergulhe assim lá na intimidade das consciências e da vida das pessoas com a atuação artística de artistas brasileiros assim muito lindo de se ver. A presença do padre na liderança comunitária e na liderança política das comunidades das famílias italianas, dos Dalla Vecchia, foi preponderante, foi fundamental, né? E até hoje, digamos assim, ainda existem os resquícios. Claro que nossos antepassados, nossos ancestrais, praticamente todos se foram. Eu, no caso, sou o penúltimo filho do Antônio Dalla Vecchia. Nós seríamos 10 homens originários dessa família. A mãe era Dosolina Bocchi, também originária de Putinga, na região ali central do estado, e meu pai de Encantado. Então nós éramos 10 homens originários dessa família. Hoje nós somos apenas 3, né? Mas, digamos assim, olhando para nossos irmãos que já partiram, para nossos pais que já partiram, que orgulho de ter pertencido a essa família. A minha mãe era analfabeta e foi uma pessoa extraordinária, assim, do seu jeito, extremamente simples, né? Gostava de frutas do mato, do coquinho, do pinhão, do amendoim, de trabalhar na roça. Ela trabalhava parelho com meu pai durante muitos anos, enquanto a nona nos criava e nos cuidava. Então, um pouco mergulhando assim no universo afetivo da nossa casa, né? Era realmente, até hoje, extraordinariamente saudável lembrar de todas essas coisas, e com muito orgulho, né, de ter tido esses pais assim que foram maravilhosos com o jeito deles. Não interessa se eram limitados, se eram meio pobres, se eram não sei de que forma, realmente para nós tem sido assim uma coisa extraordinária poder vivenciar isso, né, e dizer com orgulho, né? O meu pai viveu 95 anos, a mãe 98, e teve todos os tios do meu pai e irmãos foram longevos, assim, todos morreram com mais de 80 anos. Então, essa saudabilidade física e psicológica, mental, ela foi originária também dessa estrutura de valores, né, de cristandade, de cristãos, e dessa estrutura vamos dizer assim, de uma alimentação saudável. Hoje a gente praticamente não consegue encontrar um alimento que não seja contaminado por essa ganância brutal que o sistema induziu e impôs. A natureza está sendo destruída a olhos vistos, os alimentos estão degradados, estão produzindo doenças, diabetes, doenças coronárias, doenças dos nervos, doenças de toda a ordem, em função da ganância de uma minoria absurda que permanece e que se expande no poder. Escutei um político há poucos dias falando que na humanidade tem 2.600 pessoas que detêm tanto poder econômico que equivale àquilo que tem 4 bilhões e 600 milhões de pessoas na humanidade. Metade da humanidade tem em mão aquilo que 2.600 pessoas que centralizaram a riqueza e o poder na sua mão possuem. Então, isso é uma extrema injustiça da qual nós não podemos deixar de ter consciência, de buscar um processo de transformação e de mudança, né? Isso é o jeito que eu penso, porque essa pandemia que está aí, por exemplo, ela está acompanhada de uma outra pandemia, de uma outra doença, que é a doença do afeto,
A doença mais profunda do afeto hoje é a competição, é a guerra em todos os sentidos. E isso é profundamente doentio. Isso não deixa a gente viver, as pessoas viverem de uma forma saudável, né? Isso tem que mudar um dia. E pode mudar a partir de nós, né, fazendo a nossa pequena parcela de mudança e transformação nisso aí. Então, revalorizar a família é um aspecto assim fundamental, digamos. Não no sentido estrutural de manter relações muitas vezes doentias porque tem que ser. Não, é a qualidade das relações que tem que mudar. É isso que eu venho pensando. E os descendentes, então, digamos assim, na parte da recreação, nós já vimos, tinham muito presente essa coisa de visitar os vizinhos, de fazer o filó, de fazer o serão, de fazer uma festa de aniversário, que não era nada feita de bolos e coisas do tipo, mas era aquele encontro, né, de tomar um caldo, tomar um vinho, contar histórias, cantar juntos, se divertir. Certo? E por aí vai. Nós temos infinitas coisas para conversar, né? Porque são várias dimensões. Vamos dizer assim, a vida ela é feita dessa dimensão econômica, da dimensão política, da participação nas decisões, etc., né? Da vida familiar, que é a constituição da família, as relações homem-mulher, é constituída, vamos dizer assim, do processo educativo, né, da educação, da cultura, é constituída do lazer e é constituída também da religião, da religiosidade. Todos esses são aspectos identitários. E a família italiana, a família dos Dalla Vecchia, viveu na raiz tudo isso. É muito interessante esse aspecto. E não interessa se foram famílias assim que tiveram certos aspectos ideológicos, políticos, que hoje a gente pode criticar, eles foram nossos ancestrais. E isso tem um valor imenso, né? Eu fico chateado de ver já que se alguém procura o grupo no sentido assim de que eu quero conseguir a cidadania porque eu tenho interesse nisso, ótimo. Mas agora, eu acho que um grupo desses, o reencontro das famílias teria que ser na busca assim, da reconstituição desses valores, do reconhecimento desses valores fundamentais dos nossos antepassados. Porque nós somos hoje aquilo que somos porque os antepassados nos permitiram isso, nos possibilitaram isso, né? Então, uma grande honra, de alguma forma, para mim não interessa muito esse aspecto eu tenho essa honra com meus irmãos, que a maioria foi apenas alfabetizado, a maioria teve só vamos dizer, os anos primários de educação. Eu tive a sorte de ser professor universitário, ser professor do estado, ser professor do município, e foi ótimo ter sido educador, porque isso também me realizou. Mas nunca me senti acima ou diferente dos meus irmãos, que são pequenos agricultores até hoje, né? E dos quais eu tenho muita honra e tenho muita alegria de ter pertencido a essa família maravilhosa. Gente, talvez em outro momento, numa outra live mais arejada, eu vou mostrar um pouco das fotografias que eu tenho disponíveis aqui nesse livro, que é interessante, né? Estando na Itália, uma vez eu encontrei a fotografia do meu bisnono lá, o Ângelo, e toda a família lá numa família Dalla Vecchia em Vicenza. Foi muito emocionante ver, né, como as fronteiras não limitam as possibilidades da gente se vincular. E eu sei que tem gente em Mato Grosso, no Paraná, em São Paulo, na Amazônia, em tantos locais, né, e que estão levando na memória
muito dessa história, né, lá no fundo do coração, e que faz muito bem. E se nós pudermos resgatar junto um pouco de tudo isso aí, é importante. Então, eu diria assim, como a gente fez, eu e o Jandir, que somos descendentes, né, somos a 4ª geração depois do nono Ângelo, que os descendentes de Pietro e de tantos outros dos nossos dos descendentes que busquem escrever essas histórias. Sabe por quê? Vai chegar um dia que dá para unir as pontas lá em cima e colocar e visualizar uma grande história de família que está por trás. Certo? Isso é importante, isso é como nascer de novo, isso é como recarregar as baterias, né? Um grande abraço para vocês por enquanto, desculpem a atrapalhada de fazer meio de qualquer jeito essa colocação, mas é isso que a gente pode despertar. E vocês também podem contar a história da própria família, botar umas lives aí com fotografias, contar a trajetória de cada um, né? E eu hoje já tive 3 filhos e os 3 estavam na Inglaterra. De novo, desbravando fronteiras, ultrapassando limites, né? 2 estão ainda lá, fazendo a vida deles por lá, e assim está sendo, né? Alguém disse que o nosso planeta virou uma vila, né? Um lugar onde se mora e dá para se comunicar facilmente. Então, estamos aí. E eu desejo que todos vocês possam ser felizes assim ao reolhar para si mesmos através da sua família. Um grande abraço assim por enquanto. Eu vou voltar provavelmente com novos elementos. Até!